Olá, tudo bem com você? Estamos aqui e hoje é dia de vídeo e o tema de hoje é empolgante. O nome do vídeo, você já viu aí o tema? Descobri que sou viciada. Você sabia disso? Você não sabia? Pois eu vou te contar tudo nesse vídeo aqui. Assiste até o final. Se você quer saber, assista até o fim. Não pule, deixa o seu like, deixa o seu joinha, faça o seu comentário e nós vamos até o final aprender que história é essa. Eu tenho certeza, eu te garanto que vai ser muito bom para você e bom para todos nós, tá bom? A importância desse vídeo é enorme, porque muitas pessoas não sabem que são viciadas. Não sabem, elas acreditam que fazem muito uma coisa, repetem muito, gostam demais de certas coisas, mas daí admitir que é um vício, porque as pessoas odeiam vício, odeiam saber que são viciadas, elas têm medo, receio de saber que são viciadas. Então, a grande maioria não quer saber, tem medo de saber e corre feito doido assim, de que alguém diga pra elas, olha, você é viciado. Mas nesse vídeo aqui você vai descobrir se você é viciado, se você é viciada. Porque eu vou primeiro fazer uma lista aqui de vícios que eu não sei se você tem certeza que tudo isso aqui pode ser um vício e pode ser um desses itens que tá tirando você da sua estrutura emocional e está fazendo de você uma pessoa disfuncional. E você sabe, toda disfunção é doença e toda doença precisa ser tratada. Mas então vamos lá, o que é vício? Queridos, vício é uma falha, é um defeito. Vício é tudo aquilo que causa dano ou à pessoa ou aos outros que estão no entorno. Vício é uma disfunção e toda disfunção é uma doença e toda doença precisa ser tratada. Então é importante saber quais os vícios que existem por aí, porque muitas vezes a pessoa não sabe o tanto de vícios que existem e tem tratado muitas vezes problemas e vícios como se não fossem. E quando você não entende qual é o problema, como você vai tratar o problema? Então eu trouxe aqui uma lista e eu quero que você escute essa lista com atenção e à medida em que você for ouvindo, procure se analisar. Veja se de alguma maneira você tem incorrido em algum desses vícios. Se for preciso, volte o vídeo. É muito importante que você faça isso. E se de repente eu não coloquei aqui tudo e você tem alguma coisa na sua vida, infelizmente, que tem te afetado e que eu não falei aqui e que você tenha dúvida se é um vício ou não, me pergunta, tá bom? Manda pergunta aqui ou no meu WhatsApp e eu respondo pra você, tá certo? Então vamos lá. Vícios, os mais comuns, os que as pessoas já muitas vezes já tá tão acostumado a ouvir também, que acaba deixando passar, porque todo mundo tem, então tem também, então não há problema tão grave nisso, mas preste atenção. O vício do alcoolismo, o vício do fumo, das drogas ilícitas e das lícitas, né? Se é que existe uma droga lícita, mas a gente sabe que tem, porque existem tantas drogas aí que são lícitas usar, porque elas vão realmente curar. Usada na dosagem certa, no período certo, elas vão trazer uma melhora para o seu estado. Mas passou disso, ela já se torna então ilícita e desnecessária. E existem pessoas que são viciadas em drogas lícitas. O sexo pode se tornar um vício. O celular, a comida pode se tornar um vício. Nossa, que coisa, né? Comer é tão bom e de repente comer pode se tornar um vício. Trabalho pode ser vício. Existem pessoas viciadas em trabalho, redes sociais, exercícios físicos, procrastinação se torna um vício, ganhar dinheiro, acredita? Tem gente que é viciado em ganhar dinheiro. Se ele não ganhar, isso causa até mesmo uma enfermidade. Jogos de azar, né? Isso inclui loteria federal, inclui muita coisa aí, não é só aqueles jogos que não é só caça-níquel, não é só aquelas maquininhas, não. Existem jogos que são liberados, vamos dizer assim, pelo governo e se tornam um vício na vida da pessoa. Videogame, televisão, o sofrimento se torna um vício, a autodestruição, pornografia, outros vícios, refrigerante, fritura, açúcar, preguiça, o vício de sempre perder. A pessoa não ganha, ela sempre perde. O vício de ganhar. A pessoa quer ganhar desesperadamente em tudo. Isso se torna um vício. Brigas e contendas, reclamação, falar mal dos outros, palavras negativas.
ter pensamentos viciantes, pensamentos pesados, pensamentos dramáticos, pensamentos destrutivos. Isso se torna um vício para muitas pessoas. Pensamentos destrutivos, pensamentos negativos. O pensamento de sempre estar certo, eu estou sempre certo, eu tenho razão. Isso se torna um vício na vida da pessoa, de uma maneira que é complicadíssimo da pessoa se livrar disso, ainda mais sozinho. O vício de se achar sempre bom, né? Eu sou bom, eu sou o melhor, não tem ninguém melhor do que eu. O vício da dor, sabe? A dor física, ela se torna um vício. Todo dia a pessoa tem dor. Toda hora ela tem dor. Se você olha pra ela, imediatamente ela já fala, tá doendo em algum lugar. Então, se torna um vício ela viver naquele estado. Ela condiciona a mente dela, e aí eu chego onde eu quero te falar. O vício é aquilo que de alguma maneira condicionou sua mente e agora o seu corpo já está vivendo de acordo com a sua mente. A mente está doente e ela escraviza o corpo. E agora você precisa estar dentro desse vício, porque é isso que te dá algum prazer, alguma satisfação. E isso acontece muitas vezes com medicação também. Por quê? Porque a pessoa toma para se sentir bem. E depois ela não consegue mais deixar aquele remédio. E pior que isso, cada vez ela precisa de uma dosagem maior. Existem pessoas viciadas na religião, sabiam? Porque precisam todas as vezes de uma dose maior daquela emoção, daquela sensação que ela busca sentir naquela situação, muitas vezes de um culto ou de uma situação que a deixa satisfeita e traz, então joga uma adrenalina, aquela adrenalina traz uma satisfação. Depois disso ela precisa de mais dosagens disso para que ela se satisfaça. Então o vício vai sempre exigir que você faça mais. Se você fala mal de uma pessoa uma vez no dia, isso se tornou um vício, você não vai falar só mais uma vez no dia. Você vai falar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. E quando você menos pensar, você já é uma pessoa que afastou todo mundo de você. Porque você fala mal de todo mundo o tempo todo. Isso se tornou um vício. Você precisa disso. Você sente que se você não falar, você não consegue ter uma vida normal. O vício faz isso com uma pessoa. Puxa, mas se eu ficar sem isso, como eu vou viver? Isso é um vício. Então, é importante entender como que o vício se instala na sua mente. Ele vem através dos pensamentos. E pensamentos, você sabe, são as informações que entram dentro do seu cérebro. Essas informações, então, são pensamentos. Esses pensamentos se tornam um sentimento. Depois dele se tornar um sentimento, ele então vai pedir uma ação. O sentimento, a emoção pede uma ação e você vai fazer uma ação. Após a ação e a repetição dessa ação, isso se tornará um hábito. E quando se torna um hábito, isso já faz parte do seu caráter. Então percebam, existem pessoas que o caráter delas é de uma pessoa viciada. E viciado nessa lista enorme que eu te passei e em tantos outros que nem estão aqui. Né? Como o vício da pessoa estar todo dia maquiado, enfeitado, com roupa assim, cabelo daquela maneira absurda, e tudo isso se torna um vício, porque ficar bonito, maquiado, bem arrumado é legal, não tem nada de ruim, mas você levantar da cama e você já tá toda maquiada, vai dormir, tira a maquiagem mal para dormir, no outro dia levanta, já tá toda maquiada de novo, e vive com essa necessidade. Então isso se tornou um vício, né? Primeiro se tornou um hábito, agora se torna um vício. E esse vício precisa ser tratado. Queridos, as pessoas sofrem com os mais diversos tipos de vícios. E o vício é uma disfunção, e disfunção é uma doença. E doença precisa de tratamento. Então, eu não sei se eu falei aqui o seu vício, eu não sei se eu cheguei aonde você sabe que já está, mas eu sei que você entende que precisa de ajuda. Todos precisam de ajuda. Então, o vício é uma coisa muito particular. E eu quero te dizer, entre em contato comigo, entra no meu WhatsApp 951701226 e entenda que você vai ter eu vou te responder e eu quero que você entenda que isso tem solução. Eu conheço a história até recente de uma mulher que ela não consegue se relacionar com uma pessoa só. Ela precisa ter vários parceiros.
Então, quando ela pensa que ela está indo bem num relacionamento, ela começa a namorar uma outra pessoa, e aí aquela pessoa já não serve mais, ela abandona aquela pessoa, e aí ela parte para um outro relacionamento. E ela tem feito isso anos da vida dela. Até que ela chegou num ponto que ela falou: eu não aguento mais, eu preciso me tratar. Então olha que coisa, ela disse pra mim: no início eu namorei um, aí eu comecei a namorar um outro junto, eu namorava os dois, e aí os dois já não era mais tão importante, eu deixei os dois e comecei um outro, e prometi pra mim mesma: agora eu vou namorar só um. E quando ela tava namorando um, ela deixou esse um e começou um outro, achando que aquele não servia, que ela ia achar um outro bom, e quando ela menos se deu conta, ela já tava namorando dois, e ela tinha caído novamente no mesmo vício, no mesmo erro. E aos poucos ela foi percebendo que aquilo se tornou um vício, porque ela não queria mais namorar uma pessoa só, ela quer ter vários relacionamentos. Então ela mal sai de um relacionamento, ela já tem 2 ou 3 engatados para ela poder continuar namorando. E isso, infelizmente, é a doença dela, é o vício dela. Então, queridos, vício se constrói numa mente em que a pessoa permite viver essa situação, e ela vai repetindo isso ao longo da vida, e quando ela não se dá conta, ela está viciada naquilo. Qual é o seu vício? Do que você precisa se livrar? Isso, você já reconheceu que é um vício? Você precisa de ajuda profissional? Entre em contato comigo e não se permita viver essa situação, porque você pode ser livre deste mal e viver uma vida em que você tenha controle sobre a sua mente e não a sua mente tendo controle sobre você. Isso é possível, eu sei que estou acostumada a tratar de pessoas que se curam de problemas assim, e você pode ser curada, pode ser curado também. Acredite, invista em você, entre em contato e vamos fazer tudo que for possível para te ajudar, tá bom? É isso que eu espero, que você fique bem e se livre desse problema de uma vez por todas, pro seu bem e pro bem de todos. Um beijo e até o próximo vídeo.